pessoal, hoje vamos ver o que são fábulas e suas características e alguns exemplos. Fábulas. A fábula é uma composição literária curta produzida em versos ou prosas, na qual os personagens são animais com características humanas, inseridos na literatura infantil. A fábula é uma composição literária curta produzida em versos ou prosas, na qual os personagens são animais com características humanas, inseridos na literatura infantil. Surgida no Oriente pelo escravo Esopo, por volta do século V a.C., a fábula faz referência a histórias contadas de geração para geração, na qual se discute a conduta do ser humano. Nesse contexto, esse gênero textual tem uma importância fundamental de transmitir valores morais às crianças por meio de ficções leves e divertidas. Então, de maneira lúdica, os pequenos vão entendendo como agir da melhor forma possível em diferentes situações do dia a dia. Enquanto gênero discursivo, a fábula possui características comuns deste tipo de texto, como personagens, protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Narrador, personagem onisciente ou observador. Foco narrativo, 1 grau ou 3 graus pessoa. Tempo, cronológico ou psicológico. Espaço, onde a história ocorre. Além disso, consiste em uma narrativa que conta com animais com diversas características humanas como astúcia, preguiça, inveja, sabedoria, ganância, dentre outras. Moral das fábulas. Por meio desses atributos, os personagens movimentam a narrativa, fazendo com que ela seja construída em torno de um ensinamento, muito conhecido por moral da história. A raposa e as uvas. Numa manhã de outono, enquanto uma raposa descansava debaixo de uma plantação de uvas, viu alguns ramos de uva bonitas e maduras diante dos seus olhos. Com desejo de comer algo refrescante e diferente do que estava acostumada, a raposa se levantou, ergueu as patas para pegar e comer as uvas. O que a raposa não sabia era que os ramos das uvas estavam muito mais altos do que ela imaginava. Então buscou um meio de alcançá-los. Pulou, mas seus dedos não conseguiam nem tocá-los. Havia muitas uvas, mas a raposa não podia alcançá-las. Voltou a correr e a saltar outra vez, mas o salto foi curto. Ainda assim, a raposa não se deu por vencida. Novamente correu e saltou, e nada. As uvas pareciam estar cada vez mais distantes e mais altas. Cansada pelo esforço e se sentindo impossibilitada de conseguir alcançar as uvas, a raposa se convenceu de que era inútil repetir a tentativa. As uvas estavam muito altas e a raposa sentiu-se muito frustrada. Esgotada e resignada, a raposa decidiu desistir das uvas. Quando a raposa estava quase retornando para o bosque, se deu conta que um pássaro que voava por ali tinha observado toda a cena e se sentiu envergonhada. Acreditando ter feito um papel ridículo para conseguir alcançar as uvas, a raposa se dirigiu ao pássaro e disse: "Eu teria conseguido alcançar as uvas se elas estivessem maduras. Eu me enganei no começo pensando que estavam maduras, mas quando me dei conta que ainda estavam verdes, desisti de alcançá-las. As uvas verdes não são um bom alimento para um paladar tão refinado como o meu." E foi assim que a raposa seguiu o seu caminho, tentando se convencer de que não foi por falta de esforço que ela não tinha conseguido comer aquelas uvas deliciosas, e sim porque estavam verdes. Muita gente finge que despreza aquilo que não conseguiu obter. O leão e o ratinho. Em um dia muito ensolarado, um leão estava dormindo pacificamente quando um pequeno rato passou por ele e o acordou. Irritado, o leão pegou o rato com suas enormes garras e, quando estava prestes a esmagá-lo, ouviu o ratinho dizer: "Deixe-me ir. Talvez um dia você precise de mim." O leão caiu de gargalhada subestimando a fala do rato, mas mesmo assim o leão decidiu libertar o rato. Depois de algumas horas, o leão foi pego nas redes dos caçadores. O rato, fiel à sua promessa, veio em seu auxílio. Sem tempo a perder, ele começou a morder a rede até o leão ser libertado. O leão agradeceu ao rato por salvá-lo e a partir daquele dia ele entendeu que todos os seres são importantes. Moral: não subestime os outros, todos temos as qualidades que nos tornam muito especiais. Num belo dia inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comidas. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente aparece uma cigarra. "Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida." As formigas pararam de trabalhar, coisas que era contra seus princípios, e perguntaram: "Mas por quê? O que você fez durante o verão?"
Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falaram as formigas. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. O mosquito e o touro. O mosquito voou pelo campo e aterrissou na ponta do chifre de um touro enorme. Depois de descansar por um longo tempo, ele se preparou para voar. Mas antes de partir, ele se aproximou da orelha do touro para pedir desculpas. Me desculpe, eu usei seu chifre como um lugar de descanso. Você deve estar muito feliz por eu estar saindo agora, disse o mosquito. O touro olhou para cima e respondeu com indiferença. Pequeno mosquito, obrigado por compartilhar um ótimo pedido de desculpas comigo. Mas você pensa muito em si mesmo. Eu nem percebi que você estava lá. Moral: para muitos, a vaidade é um reflexo da ignorância. O lobo e a cabra. Um lobo faminto e muito esperto viu uma cabra pastando em cima de uma penha e, como não tinha condições de subir até lá, começou com sua lábia, tentando convencê-la a descer. Minha amiga cabra, que perigo! Disse ele numa voz dócil. Não seja descuidada, você pode cair, desça daí. Aliás, para que correr tanto risco para pastar, se aqui embaixo está cheio de grama verde e uma comida muito mais gostosa. A cabra, porém, que de boba não tinha nada, conhecia os truques do esperto lobo, logo percebeu a cantada. Não é que esse espertalhão está querendo me abocanhar? Pensando dessa forma, respondeu sabiamente. Pensas que sou tola, lobo mau? Sei muito bem o seu querer, para você tanto faz, se relva ou pedra eu receber. Na verdade, o que queres é com certeza me comer. O lobo arregalou o olho e tentou subir, porém, morrendo de medo de escorregar, acabou sucumbindo de fome no mesmo lugar. Moral da história: cuidado quando o inimigo dá um conselho amigo. A lebre e a tartaruga. Uma vez, uma lebre estava tirando sarro de pernas tão curtas e andando lentamente de uma tartaruga. No entanto, não permaneceu em silêncio e se defendeu rindo e dizendo à lebre: você pode ser muito rápido, amigo lebre, mas tenho mais certeza de que posso ganhar uma corrida. A lebre, surpresa com o que a tartaruga lhe disse, aceitou o desafio sem pensar duas vezes, pois tinha certeza de que venceria a tartaruga com os olhos fechados. Então, ambos propuseram à raposa que era ela quem apontava o caminho e a meta. Dias depois, chegou o momento esperado da corrida e, quando soou a contagem de 3, começou a corrida desses dois competidores. A tartaruga continuou andando e andando, mas em seu ritmo lento, ele avançou calmamente em direção à meta. Em vez disso, a lebre correu tão rápido que deixou a tartaruga para trás. Quando ele se virou e não a viu mais, a lebre viu seu sucesso na corrida com certeza e decidiu tirar um cochilo. Logo depois, a lebre acordou e viu se a tartaruga ainda não chegava para trás. Mas, olhando para a meta, viu a tartaruga bem perto do fim e, numa tentativa desesperada de correr o mais rápido que pôde, a tartaruga chegou. E ganhou. Moral: o ensino é que os objetivos são alcançados pouco a pouco com trabalho e esforço. Embora às vezes pareçamos lentos, o sucesso sempre chegará. Também nos mostra que não devemos tirar sarro das pessoas por seus defeitos físicos, pois elas podem ser melhores em outros aspectos. Por hoje ficamos por aqui, mas existem muitas outras fábulas. Até breve. Bing.com, maestrovirtuale.com, minhasatividades.com, clubedoportugues.com, pensador.com, culturagenial.com.